E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Uma honra, um prazer fazer parte dessa live aqui do Bradesco Prime. Um momento tão importante da gente falar de investimentos, a gente falar de futuro, falar de organização financeira. E hoje, aqui nessa live da Prime, do Prime, que sem dúvida, o melhor banco de alta renda que existe no mercado, eu tenho o prazer de ter aqui comigo meu colega e meu amigo Estevão, que vai me ajudar aqui nessa missão importante hoje de ajudá-los com todas as informações que a gente puder dar e poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem em relação ao mercado, em relação a fundos de previdência, em relação a alternativas de investimentos, seja nesse cenário, seja num cenário de longo prazo. A gente estava aqui brincando agora, dizendo, não tem jogo de futebol, né, Estevão? Não tem basquete, não tem, esse horário não tem novela, então a gente imagina que pelo menos a nossa audiência vai ser boa, considerando que a gente tem pouca concorrência aí da televisão aberta. Então vou, sem mais delongas aqui, vou passar aqui para o Estevão, para ele começar a abordar aqui por que a gente está aqui, né, Estevão? Qual que é o motivo aqui dessa live, que tem como tema, né, Previdência Privada, conhecer a importância de um planejamento futuro. O Estevão, para quem não conhece, é o superintendente executivo, responsável pela Bradesco Seguros, por essa parte de produtos de fundo de previdência. Eu sou o Sérgio Magalhães, sou responsável na Bradesco Asset pela área de distribuição e pela área de portfólio specialist. Estevão, por favor, vamos começar? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, Sérgio. Agradecer aí a presença de todo mundo que está nos ouvindo. Acho que a pergunta que você colocou, por que a gente está aqui hoje? Primeiro, acho que para prestar um pouco de conta dos últimos 2 meses. Então, a gente teve aí um mercado super desafiador, bastante volátil em março e abril, e acho que é um pouco uma necessidade nossa a gente prestar conta a todos os clientes, gerentes, enfim, todo mundo que está nos ouvindo sobre o que aconteceu com nossos planos de previdência. Então, acho que esse é um primeiro objetivo. A gente falar um pouco especificamente de cada um dos principais planos, também é importante a gente prestar conta em relação a isso. E acho que sempre vale a pena, quando a gente tem esse momento de instabilidade, a gente relembrar um pouco as características dos planos de previdência. Então, quais os benefícios de ter um plano de previdência em relação a outras classes de ativos, outras classes de investimentos? E aqui eu queria fazer um resumo bem breve de alguns benefícios. Então, o plano de previdência, por exemplo, é um plano que não tem o Come Cotas. O que é o Come Cotas? Semestralmente, os fundos de investimento tradicionais, eles têm 15% do que dá de retorno no fundo de investimento fica num Come Cotas e é extraído da cota do cotista. Isso não acontece na Previdência, então você não tem essa extração de 15% da rentabilidade a cada semestre. Isso, ao longo do tempo, faz uma grande diferença. Então, essa é uma primeira diferenciação. Outra diferenciação, a depender da escolha que você faz do regime de tributação, se você escolher um regime de tributação regressivo, depois de 10 anos, o seu plano de previdência é tributado a 10%. Se a gente comparar isso com a tributação tradicional dos fundos de investimento de 15%, esse é um grande benefício também ao longo do tempo. Então, a hora que a gente vai acumulando, come cotas, a tributação regressiva bem menor do que o fundo tradicional, tudo isso gera um benefício de médio e longo prazo para o investidor de previdência, que é bastante relevante do quanto você acumula de patrimônio ao longo da sua vida. Além disso, a gente tem alguns outros benefícios, como a facilitação do processo sucessório. Então, os planos de previdência, eles podem ficar fora das discussões de espólio e das discussões de sucessão. Então, são mais fáceis de passar para os herdeiros na eventualidade de uma morte. Então, isso é um outro benefício secundário dos planos de previdência. E aí, mais especificamente, entre PGBL e VGBL, a gente tem diferenciação entre esses dois tipos de plano. No PGBL, por exemplo, você tem o benefício de poder deduzir até 12% da sua contribuição do imposto de renda. Então, só para simplificar, o sujeito que ganha R$100, ele pode abater no ano 12% da sua base tributável. Então, os R$100 viram R$88. E aí vamos simplificar, uma alíquota de 27% de imposto de renda.
a gente está dizendo que no fim de um ano você estaria economizando algo como 3%, que é basicamente a taxa Selic de um ano inteiro. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi, Estevão. Então é o seguinte, está dizendo que se a pessoa tem a disciplina de se programar e consegue se programar para poupar, né, 12% da sua renda anual, isso é no PGBL, certo? No PGBL, no final do ano, ele vai ter um benefício importante, né? E qual que é esse benefício? Só para deixar claro para todo mundo aqui. O benefício pode chegar até 3%, se a gente considerar a alíquota do 27,5% de imposto de renda. Então, a gente está falando de um benefício importante, isso talvez num ano não pareça tanto, ao longo do tempo, ainda mais com essa Selic tão baixa, 3% de renda disponível a mais para o cidadão lá na dedução do imposto de renda é bastante dinheiro. Então, era mais para chamar a atenção para esse tipo de diferenciação. E aí a gente tem um pouco a discussão do grau de amadurecimento dos nossos clientes, dos nossos investidores. Acho que a gente tem visto aí ao longo de março e abril uma reação um pouco diferente do que a gente viu nas outras crises. Então, eu posso falar aqui do lado da Bradesco Vida e Previdência, a gente vê uma relação mais madura do investidor, um grau de incômodo menor do que a gente viu com as outras crises, mesmo acontecendo 30% de queda na bolsa, tudo que aconteceu com câmbio, com juros, enfim, movimentos muito intensos. Eu não sei como você tem percebido isso do lado da Bran, Sérgio, mas do nosso lado a gente tem um pouco essa percepção de que o investidor está um pouco mais maduro, entendendo melhor essas diferenças de produtos e essas diferenças dos diferentes veículos financeiros. Acho que é um bom começo aqui, um toque de bola inicial aqui para a gente falar sobre o assunto, né? É importante, e nós temos essa visão dentro da Bran, né? Alguns conceitos que vale a pena a gente reforçar o tempo inteiro, né? O primeiro é o conceito da disciplina no investimento, né? Então, os investimentos, sejam eles feitos em fundos de previdência, sejam eles feitos em fundos de investimentos, eles são comuns, né? Eles são feitos para fazer num determinado período de tempo, curto, médio e longo prazo. É importante que o investidor, ao fazer esse investimento, ele se lembre que, ou tente se organizar para que aquele investimento esteja de acordo com o período que ele pretende ou pode usar aquele dinheiro. Porque o primeiro descompasso que existe entre a rentabilidade do produto, né, o retorno do produto e a necessidade do cliente é exatamente essa, né? Ele espera, eventualmente, uma rentabilidade e não tem a disciplina ou não tem a paciência, eventualmente, de esperar o prazo que aquele investimento possa precisar. Então, sendo bem didático, quanto maior o risco que a gente está correndo, maior a necessidade. Quando a gente fala de fundo de previdência, né, Estevão, a gente está falando de um veículo e de um instrumento de investimento de médio e longo prazo, né? Então, mais importante ainda é que essas características de risco deste produto estejam adequadas a esse horizonte de tempo. E, junto com essa disciplina, o segundo aspecto muito relevante é a diversificação. E, nesse aspecto, eu acho que os clientes da Bradesco Seguros, os clientes do Bradesco, os clientes da Bran, os clientes do Prime têm uma vantagem muito grande. A nossa grade de produtos de previdência, ela é extensa, completa, saindo dos produtos de praticamente sem risco até os produtos com maior risco. A gente vai poder, mais para frente, abordar aqui como foi o comportamento desses produtos nos últimos meses, ou, eventualmente, qual que é a nossa perspectiva para o próximo ano, mas eu gostaria de dizer que a grande vantagem que a gente tem no processo de venda bem feito, no processo inclusive, de investimento do cliente bem feito, é que, mesmo num momento de turbulência como esse, o ruído foi muito baixo, o ruído é muito baixo. Existe uma percepção, existe uma segurança de quem está assessorando eles, né? Aliás, deixo aqui já uma informação relevante, né? Para qualquer tipo de investimento que vocês estejam pensando em fazer, consulte sempre o seu especialista de investimento, né? O Bradesco, no Prime, no Top Tier, nós temos diversas formas de você acessar o seu especialista de investimento para conseguir saber qual o melhor produto, qual a melhor carteira de investimentos para você fazer até dentro de previdência também. Então, acho que a gente teve um processo que nesse período agora foi um processo importante de amadurecimento dos clientes, de teste, inclusive, dos seus limites de risco, se é aquilo que eles estavam pensando em ter ou não, mas a gente tem tido uma surpresa muito positiva, com baixos
baixo ruído, com baixo nível de estresse em relação aos clientes, em relação à performance dos produtos nesses últimos meses. Acho que seria legal, Estevão, partir daqui para a gente partir para a prática aqui, né? Então, assim, vamos começar a falar um pouquinho do balanço geral dos produtos em 2020. O que você acha? Pode ser, vamos lá. Acho que você colocou dois pontos importantes, que é diversificação e sofisticação, né? Então, durante muito tempo, o universo de previdência foi criticado por não ter uma sofisticação tão grande quanto outras alternativas de investimento. Acho que o que tem acontecido nos últimos tempos são dois movimentos bastante relevantes, que é mudanças regulatórias. Então, os fundos de previdência hoje, eles podem fazer quase as mesmas coisas que outras alternativas de investimento. Então, desde aumento da possibilidade de investir em ativos no exterior, passando pelo uso mais amplo de derivativos para poder fazer posições mais sofisticadas, e tudo isso permitiu com que a indústria de previdência fosse sofisticando ao longo do tempo. Então, se a gente comparar a grade do Bradesco Previdência hoje com a grade da Bradesco Previdência 2, 3 anos atrás, ela é uma grade muito mais ampla, muito mais sofisticada e que tem produtos adequados para os diversos perfis de risco e, mais do que isso, para os diversos momentos de vida e para as diversas capacidades financeiras de cada um dos clientes. Então, acho que tem essa linha da sofisticação que aumentou bastante e, além disso, com uma diversificação grande. Então, hoje em dia, os fundos da Bradesco Previdência já estão muito mais bem distribuídos entre renda fixa, multimercado, fundo de ações. Hoje, o nosso passivo ele já tem clientes alocados nas várias classes de ativo, digamos assim, e tudo isso tem sido muito bom nesse momento de teste de estresse que a gente viveu em março e em abril. E aí eu vou falar particularmente desses 2 meses e de 2 ou 3 produtos que eu acho que ilustram bem esse bom comportamento dos fundos do Bradesco nesse estresse de março e abril. Então, falando bem rapidamente de renda fixa, a hora que a gente olha 2 dos nossos fundos aí, que são os fundos que a gente mais vende, Creta e Atenas, apesar de março ter sido um mês muito desafiador para esses fundos, em abril a gente já viu uma recuperação importante de ambos os fundos, e quando a gente coloca em 12 meses, ambos os fundos estão rodando entre 105% e 115% do CDI. Então, acho que para a realidade atual, o mercado que a gente viveu, a crise de março do coronavírus, que é incomparável, inclusive, com 2008, momentos super atribulados, você tem em 12 meses 2 fundos de renda fixa rendendo entre 105% e 115% do CDI, acho que são produtos altamente vendáveis e que estão mostrando uma gestão muito bem feita e um ajuste muito razoável aí do ponto de vista dos gestores da Abram. Estevão, você colocou muito bem aqui, né? E até para a gente já deixar mais claro para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, não é tão familiarizado aqui com os nossos produtos, né? A gente falou do Atenas e falou do Creta, né? São fundos de renda fixa. Isso. Esses 2 veículos estão disponíveis para PGBL e VGBL? Isso, tem nas duas alternativas. Então, basicamente, todos os fundos que a gente for tratar aqui, ou a maior parte deles, está disponível nas 2 alternativas. E aí, qualquer dúvida e esclarecimento remanescente, acho que a gente tem aqui sempre os nossos especialistas de investimento que podem até dar o direcionamento mais específico para qual alternativa mais apropriada para cada um dos clientes na sua escolha. Tá bom. E eu queria também que você citasse qual que é a diferença dos dois, do ponto de vista de risco, né? Eles são fundos da mesma classe, mas tem uma diferença de risco importante aí entre os dois, entre o Atenas e o Creta. Isso, o Atenas a gente costuma tratar ele como um fundo de média para alta volatilidade dentro do universo de renda fixa. Então, é um fundo que mira aí uma rentabilidade de CDI mais 1,5% ao ano. E o Creta é um fundo que é para dar algo um pouquinho acima do CDI, um perfil de volatilidade mais intermediário. Então, eu diria que são 2 fundos com estratégias muito parecidas, o Atenas com um pouco mais de risco, o Creta com um pouco menos de risco, mas o posicionamento